Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Bidu fica fora de treino e Milans pode ser titular contra o Atlético Paranaense. E Memphis faz postagem enigmática, mas sinaliza acordo. Vamos acompanhar aí as últimas informações. E com esse clima, vamos começar com o Corinthians. Sim, vamos começar com o Timão. Por isso eu chamo aqui Marcelo Bassege, por favor, para a nossa conversa, porque eu quero saber as novidades envolvendo, é claro, quem você acha? Memphis Depay, muito boa noite de novo para você. Bassege, retorno do Memphis está perto, não está? Quero saber. Boa noite, Marina. Pois é, essa longa novela está muito próxima de chegar a um desfecho positivo para a Fiel, porque o Memphis Depay é aguardado nesta quinta-feira no Brasil. Ele deve desembarcar na capital paulista, realizar exames médicos e, caso esses exames não constatem qualquer anormalidade, ele assinará um novo contrato com o Timão, válido por 2 temporadas. Mas hoje o Memphis Depay, como de costume, fez algumas postagens em suas redes sociais, uma delas enigmática. Primeiro, o holandês publicou uma foto dizendo que estava esperando, como todas as outras pessoas, e que a grandeza estava prestes a ser revelada novamente. E aí, logo na sequência, ele publicou uma outra foto, já tranquilizando os torcedores corintianos, porque é uma foto em que aparece o escudo do Corinthians. A gente lembra que Corinthians e Memphis Depay estão negociando há bastante tempo, desde antes da Copa do Mundo. Memphis Depay queria 3 anos de contrato, Corinthians queria 2, o holandês cedeu, serão 2 anos de contrato. Inicialmente, ele também queria receber a dívida de mais de 42 milhões de reais à vista, mas o Corinthians conseguiu convencê-lo em receber esse valor ao longo deste novo contrato. Ele também aceitou uma redução significativa em seu salário. Então, todas as imposições feitas pelo Corinthians, Memphis Depay aceitou. O holandês quer mesmo permanecer no clube e ajudar nessa reconstrução do Corinthians. E agora falta apenas colocar a tinta no papel, Marina. Perfeito, Bassege. Obrigada por essas primeiras informações. É claro que com a dupla aqui eu vou ter que perguntar sobre esse novo caminhar aí da negociação entre Corinthians e Memphis Depay, sobre essas postagens aí, Paulinho. O que você pode dizer pra gente? O Memphis Depay sempre gosta desse mistério, né? Postar uma coisa aqui, outra lá. Ele é o showman. Mas agora não é só mistério também, é pressãozinha, né? Ele é o showman. E outra coisa, o Bassege falou que ele queria a vista. A vista, se tivesse a vista, o Corinthians não ia nem renovar o contrato com ele. Eu creio dessa forma, porque o Corinthians, se tivesse esse dinheiro para pagar esses 40, 70 milhões aí, que dizem que também tem imposto e um monte de coisa, o Salazar aqui vai mencionar depois, então, se tivesse esse dinheiro à vista, o Corinthians não ia nem renovar o contrato com ele, até porque é um salário muito alto. Agora, tem que renovar com o jogador porque não tem o dinheiro. Então tem que fazer alguma coisa aí para evitar mais um transfer ban, porque já está em 21 milhões. Se o Memphis não renovar, e aí ele pode acionar novamente, não pode? Ele pode acionar e aí vem um transfer ban. Então é tudo uma muito grande bagunça. Ô Salazar, já que o Paulo também falou para você, né, trazer as informações que você também tem para complementar o que o Marcelo Bassege trouxe, é uma pressão? Você considera Marina, pressão ou é uma informação isso? É a informação de que isso é uma pressão. O que está acontecendo, gente, é o seguinte: há pouco tempo atrás, todo mundo dava como certo essa renovação. Chegaram a um acordo, o Memphis topou os 2 anos e tal. Qual que é a grande novidade? A novidade é que não dá mais esse momento para cravar nada. Como assim? Não dá para cravar nada. Pode melar esse acordo entre Corinthians e Memphis. Eu não estou dizendo que vai melar, estou dizendo que pode melar. Aquele otimismo todo. Mas o que mudou? O que mudou é que estamos num ano eleitoral. Muitos dos apoiadores de Osmar Stabile, que pretende ser candidato, não querem a renovação de jeito nenhum. Estão pressionando o presidente a não renovar. Alguns desses apoiadores dizendo: se você renovar, não conta mais comigo. Tá certo? E o Memphis tem um problema no joelho. Mas como que vai pagar o jogador? A questão é: tem um problema no joelho do Memphis, a gente já vai chegar lá.
Com esse problema no joelho do Memphis, você pode ignorar o problema do joelho dele e falar, bom, ele tem uma questão, não vai poder jogar 4 partidas seguidas, mas a gente vai controlando e ele joga e renova. Mas e os exames? Já tinha. O Corinthians já sabe que ele tem. Mas e os exames dele Ou que vai fazer? então, você usa esse problema para tirar a sua responsabilidade e não renovar o contrato. Por isso, não à toa, o Corinthians quer o quê? Que ele faça um exame médico. Mas isso aí não é uma coisa normal, Salazar? Que é normal que se vai Olha, fazer Marina, a eu vou te renovação, ele falar uma estava com a coisa. seleção. É normal para contratar. Para renovar, Não é normal. não é Mas normal. vindo da normal. seleção holandesa não é um movimento... Não, Paulo? Não é normal, Para não. renovar não é um problema, até porque ele é jogador do clube. Exatamente. Ele é jogador do clube, ele não deixou de ser jogador do clube até de 31. Não um exame para uma avaliação É. periódica, é um exame para determinar se vai renovar ou não. Não existe E isso. tem muita gente dizendo que o Corinthians está avaliando a possibilidade de usar este exame médico para reprovar o Memphis, não renovar e de repente o Osmar aparecer dizendo, olha, eu queria renovar, mas ele foi reprovado no exame médico. Não estranhem, não sejam pegos de surpresa, porque vocês estão vendo aqui, se isso aconteceu. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade. E aquela história de que o Memphis viria agora, nessa quarta ou nessa quinta, também já não vai acontecer. Por isso que ele fez essa postagem. Estou esperando. Porque ele só quer vir para o Brasil quando o Corinthians enviar o contrato, sem fazer o exame. E o Corinthians está querendo, vem mas para cá peraí, fazer o isso exame. daí, então- Olha como a situação mudou completamente. Salazar, tem uma coisa também, a situação, né? O Memphis, ele tem o contrato até o dia 31. 31. Teria que se Sexta-feira. Se ele não assina antes do dia 31, se ele for Perfeito. assinar dia 1º, já não vale mais. Já Entra não no pode. transfer ban. Entra o transfer ban. Entra no transfer ban. Então Exato. tem que tomar Olha muito cuidado. aqui, gente, vamos prestar atenção nessa situação que a gente está trazendo aqui, porque de ontem para hoje tudo mudou nessa situação de Memphis Depay, segundo a apuração de Marcelo Bacejo, do nosso Paulo Sérgio aqui, do Thiago Salazar, com fontes ali envolvendo todas as partes dessa história. Então, o que a gente está trazendo aqui para o nosso público hoje é que Memphis Depay já não deve desembarcar no Brasil na data que estava Só prevista. quando ele recebeu o contrato. E também Pra está assinar. havendo aí uma animosidade para ele fazer esse exame médico. Ele staff- pode fazer esse exame médico lá? Não. O staff não quer que ele faça o exame, quer que o Corinthians envie o contrato. Por isso que ele fez essa postagem, estou esperando. Porque ele está lá esperando. O Corinthians manda para mim, eletronicamente, ele assina e aí ele vem para cá. Sim. Só que o Corinthians não enviou o contrato. E no entendimento do Corinthians, ele tem que vir, porque ele tem contrato vigente. E aí o Corinthians quer que ele passe pela bateria de exames. E o staff dele não quer que ele passe pelos exames. Ó, O que me dá a situação. entender, Olha o mano, problema. o que me dá a entender é quando ele soube dessa questão de vir fazer exame médico, aí ele falou, então eu não vou, fico aqui. Para a carreira dele, o Paulo é ex-jogador. Paulo, ele ser reprovado num exame médico, É horrível. pô, para a sequência da carreira, isso vira um problema É também. horrível. Ainda mais joelho. Vai Exato. falar, o jogador está com problema no joelho com 34 anos. Exato. Que clube que vai contratar? 32. Mas é política, Marina, é política. Isso tem tudo a ver com os apoiadores, os que são contra e a favor do Osmar Stabile, e ele está ali numa situação não sabendo muito o que fazer, a gente vai ter que aguardar. A gente já começou o programa com o pé na porta. É por isso que você está aí do outro lado. Tem que entrar aqui no nosso programa, na TV, no YouTube, a partir das 6 da noite. Todo dia a gente está aqui e já começamos. Com essa notícia tem que respirar. Hoje é dia de palmitar, chamar o Marcelo Bacejo por aqui, para ele trazer para a gente que o Timão pode estar deixando escapar aí um jogador, né, Bacejo, que era do seu interesse, né, era do interesse do clube, mas por conta dessas punições da FIFA, ainda tem 3 transfer bans o Corinthians, esse sonho pode estar mais distante, o jogador pode estar indo para outro clube, é isso? Conta pra gente. É isso, Marina. O Wesley, até pouco tempo atrás, era dado como um reforço praticamente certo do Corinthians nessa janela de transferências. Ele é cria das categorias de base do clube, está descartado do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, equipe do Cristiano Ronaldo, que tem de lidar também com um certo limite de estrangeiros e não vai gastar esse limite com Wesley. Na última temporada, ele atuou por empréstimo pela Real Sociedad da Espanha, mas vê o retorno ao futebol brasileiro com muito bons olhos e queria que fosse no Corinthians, clube que o revelou. O problema é que o Corinthians ainda não tem previsão de quando vai pagar as dívidas que ocasionaram os 3 transfer bans vigentes e que impedem o clube de realizar novas contratações. E sem um prazo, sem qualquer perspectiva,
o Wesley e seu staff decidiram ouvir outras propostas, porque também não podem ficar à mercê do Corinthians. E o Cruzeiro aparece como um dos principais interessados na contratação do atacante Wesley, muito pelas lesões do Sinisterra e também do Gabriel Peck. O Cruzeiro é um clube que conta com uma boa condição financeira, vive uma situação completamente diferente da do Corinthians, então o Cruzeiro figura como um destino provável de Wesley, já que o Corinthians ainda não conseguiu resolver essa incômoda situação nos bastidores, viu, Marina? Muito obrigada, Bacégio. E aí eu vou jogar para vocês aqui. Paulo, situação do Wesley, que se liga um pouco sim com pagar Memphis Depay, com pagar contrato, com pagar multa, pagar coisa que está devendo, com o transfer ban, que está 3 transfer bans vigentes. Como que você, se fosse presidente do Tuca, como que você agiria nessa situação? Deixa escapar esse jogador, que era de interesse até ontem para o Corinthians? O que você faria? Bom, se eu fosse presidente do Corinthians, eu já nem ia conversar com o jogador. Wesley? Eu nem ia conversar com o jogador. Cara, nem passar... O que está acontecendo com você, Você cara? tá de acordo? Pô, eu tô concordando com tudo, meu. Você voltou diferente. Não é possível, cara. Não, cara, É o clone do Paulo Sérgio. Não é outro, não é a mesma pessoa. Não é possível. Não, cara, eu nem conversaria com o jogador. Perfeito. Até porque eu preciso resolver os meus problemas internos para depois ir tentar fazer alguma coisa externamente. Então você acaba colocando o jogador aí numa saia justa. O jogador agora conversou lá com os dirigentes lá do Corinthians, aí chegam, agora não dá mais porque a gente não pode contratar. Fica na saia justa. Aí o jogador, a torcida já estava esperando o jogador, aí o jogador passa do lado do torcedor Corinthians, pô, você vai trocar o Corinthians pelo Cruzeiro? Então, sabe, é um amadorismo de vez em quando que eu vejo no cenário do futebol brasileiro muito grande, desnecessário. Nós já sabíamos no que ia dar. Não ia? Perfeito. Já sabíamos que ia dar nisso. O Corinthians não tinha condições de hoje contratar um jogador. A gente lembra o quê? A janela de transferências vai até 11 de setembro. Vocês concordam que até lá, muito provavelmente, o Corinthians não conseguiria pagar esses transfer bans para inscrever o Wesley, por exemplo, ou qualquer outro atleta? É isso, Salazar? Eu acho, até 11 de setembro é muito tempo. Eu acho que pode ser que o Corinthians consiga aí fazer outro empréstimo, piorar a dívida e pagar os transfer ban. Mas assim, graças a Deus que tem o transfer ban, porque pelo amor de Deus, gente, o Corinthians não se ajuda. O Wesley, nos últimos 5 anos de carreira dele, ele tem 15 gols ao todo. O Wesley foi reserva no Al Nassr, não conseguiu praticamente jogar na Real Sociedade. Se eu não estiver enganado, tem 5 jogos lá na... Mas então por que o Corinthians estava negociando? Exatamente, porque é do terrão, ele gosta do Corinthians, ele é corintiano. Pô, aqui mesmo já teve esse problema. Então, assim, é um jogador muito rápido, mas com dificuldades táticas, técnicas, muito caro neste momento, custaria ao Corinthians um salário acima de R$1 milhão. Cara, assim, seria uma loucura o Corinthians contratar o Wesley pelo que ele vem jogando tecnicamente. Isso seria um absurdo. Financeiramente, pior ainda. Graças a Deus, o transfer ban está em vigor no Corinthians e impediu aí mais uma besteira que essa diretoria faria. Eita, nós. Vamos respirar mais um pouquinho. Vamos entrar rapidinho. A gente vai recomeçar aqui com o Corinthians, porque o Fernando Diniz deve improvisar na lateral esquerda no jogo de amanhã por conta dos desfalques. E eu chamo o Marcelo Bacégio novamente aqui para contar pra gente quem deve assumir a posição. Só relembra a gente, Bacégio, como é que tá essa lateral esquerda? Por que tá sem lateral? Vamos lá, Marina. A principal dor de cabeça do técnico Fernando Diniz nessa semana é isso porque o Anrileri, que marcou um golaço contra o Bahia, abrindo o placar, tomou o 3º cartão amarelo, precisará cumprir suspensão automática nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O titular, o Matheus Bidu, está com dores no pubis, é dúvida. Ontem ele não treinou, foi desfalque na última rodada. E o Hugo, outra opção para a lateral esquerda, também aprimora a forma física. Então, sem poder contar com os 3 jogadores da lateral esquerda do Corinthians, o técnico Fernando Diniz pode recorrer a uma improvisação. E é Pedro Milans, lateral direito, ex-Penharol, que pode aparecer como novidade na lateral esquerda, já que o técnico Fernando Diniz tem lidado com esse grande problema, essa grande questão ao longo dessa semana. Vamos ver se o Pedro Milans, caso isso se confirme, vai conseguir corresponder às expectativas do treinador, que costuma improvisar bastante ao longo da sua carreira. Muitas vezes dá certo, viu, Marina? Muitas vezes dá certo. Paulo, no jogo passado, o Milans acaba entrando e fazendo essa função. Você curtiu e você acha que quer dizer, não tem muita solução ali também, vai acabar sendo o que o Diniz deve fazer, né? Bom, se nós entendermos que o jogador ele precisa saber jogar em todas as posições, isso é um plus.
Na minha época, os jogadores sabiam jogar em várias posições. Joguei até de goleiro, joguei de volante, joguei de lateral. Para também. Não, para não. Ele tá aí, ele tá registrado ainda. Só porque era VHS, a gente viu. Mas tem o DVD. Então, é um jogador que vai jogar, não consigo jogar do lado. Consegue sim. Até porque o jogador hoje ele precisa aprimorar, bater com a perna esquerda, bater com a perna direita. E entrou bem. Contra o Bahia entrou bem ali, não teve problema nenhum agora. Se a equipe adversária forçar um pouco o jogo, vai forçar aquele setor. Mas é lateral, né? Mas é um jogador que conhece a posição e não vai ter problema. Mas vai ser um jogo difícil, o Atlético Paranaense amanhã? Jogo difícil pro Corinthians é todo. Também é verdade. Ô, Paulo, agora deixa eu saber um negócio. Que negócio é esse jogo de goleiro? Mas tem registro aonde? Eu quero que você prove. Ele sabe. Um jogo no Pacaembu, o Ronaldo foi expulso. Só que nos treinos, no rachão, o Ronaldo jogava na linha e eu jogava no gol. E quando ele foi expulso ali, e eu tava com a 10 esse jogo aí, viu, Salazar? Depois você pode buscar lá a informação. Você de 10? Tava com a 10. Tava mal o time. Tava mal. Aí eu fui pro gol, aí os caras falaram assim, você tava melhor no gol do que na linha. Aí, tá vendo? Ai, gente, as histórias do Paulo aqui, eu adoro lembrar dessas coisas. A gente vai voltar ainda, porque tem mais assuntos. Corinthians e aquela novela que nunca se encerra. Tem sempre um capítulo, e mais um capítulo, e mais um capítulo. Eu só passo para você perguntando o seguinte, Samir. Estou recebendo informações agora aqui. Você viu, Memphis, você viu que eu estava teclando aqui, né? Vai lá. Se precisar ler, pode ler. Fica à vontade. Não, já li a última aqui, é mais importante. A última, inclusive, vou ler aqui para você. Olha só. Nossa, foi ele que mandou? O Memphis não quer fazer os exames aqui, né? Porque ele quer que o Corinthians envie o contrato. E o Corinthians, né, disse que ele vai ter que assinar um contrato aqui. Então agora nós temos um imbróglio, vamos lá, né, para a gente recapitular. Muita gente cravou que o Memphis já tinha renovado com o Corinthians, a gente tem batido na tecla que não é dessa forma. Por quê? Porque ainda não houve o acerto final. O Memphis aceitou parcelar a dívida em 4 vezes? Aceitou. O Memphis aceitou o salário do Corinthians? Ainda há até uma discussão que não vai ser problema. O Memphis pediu 2,5, o Corinthians ofereceu 2, e isso daí não vai ser problema a questão do salário. O Memphis aceitou não baixar o período do contrato, ele queria 3 e agora um contrato de 2 anos, aceitou. Só que tem um problema. O Corinthians exige que ele faça os exames aqui, novos exames, uma bateria de exames, para que ele assine o contrato. Porque a gente sabe que o Memphis, esse ano, ele não jogou, né? São 14, ele não jogou entre aspas, né? São 14 jogos, muito tempo fora. O Corinthians sabe o histórico dele, né? Porque conhece o jogador, queria que ele passasse pelos exames, quer que ele passe pelos exames. E hoje a informação de que o Memphis recuou na viagem dele, porque está, né, exigindo que o Corinthians envie o contrato para ele assinar. E o Corinthians quer que ele assine o contrato aqui, porque o Corinthians quer que ele faça os exames médicos. E também o Corinthians quer um seguro, né? É claro que o seguro é uma questão talvez que o Corinthians nem forçasse tanto, não fosse uma obrigação, mas os exames o Corinthians não vai abrir mão. E o Memphis não, ele quer que envie primeiro o contrato para assinar, para depois ele viajar e faz os exames aqui. Então essa é a questão. Por isso que eu a semana inteira eu estou sofrendo um hater terrível simplesmente por fazer jornalismo. Porque quando a gente não crava, e todo mundo crava, parece que você está errado. E aí todo mundo acha que você está errando. Por que você não... Não, mas todo mundo... Fulano já deu, Ciclano já deu, o site tal já deu. Memphis em São Paulo até quinta-feira. Memphis até quinta-feira já chega, já está tudo certo, só falta assinar. E aí o PVC, que eu li o livro dele, Jornalismo Esportivo na faculdade, ele vai ter que fazer uma... Você não está chamando o PVC de velho, não? Não, ele começou cedo. Ele vai ter que fazer uma segunda edição. Por quê? Não dá mais para o jornalista ficar usando em 2026, só falta assinar. Porque é o que todo mundo ficou usando durante a semana. E eu estou batendo nessa tecla, como só falta assinar? Hoje em dia, um linkzinho no e-mail, você compra um apartamento. Você dá um rabisco lá, está assinado. Não dá mais para a gente ficar usando esse termo no jornalismo, só falta assinar. Não precisa mais ser pessoalmente essa assinatura. E aí fica todo mundo, só falta assinar, e nunca foi só falta assinar. Né? Faltam detalhes, inclusive os exames médicos, o seguro, como eu disse, não seria obrigação, mas sem os exames o Corinthians não vai assinar. Daqui a pouco o Fábio Lázaro, a gente coloca ele aqui com a gente nesse papo, mas PVC, tem 2 situações aí, né? O Corinthians, evidentemente, ele precisa
se proteger de eventuais condições clínicas e físicas desfavoráveis do Memphis, como qualquer clube, em relação a qualquer jogador. Então, ele colocar essa situação neste ponto que citou o Samir, manda o contrato para eu assinar e depois nós vemos isso, não dá. Assim como o Memphis, querendo ou não, eu sei que o torcedor corintiano fica bravo, aqui no chat a maioria aparentemente defende, inclusive, a volta do Memphis, entendemos a importância do Memphis para o Corinthians nas 2 últimas temporadas, mas ele já colocou também a faca no pescoço do Corinthians em relação à renovação, sem ter propostas de outros clubes, né? Ele não é um jogador cobiçado aí no mercado. E aí ele atrela essa renovação à não execução da dívida que o Corinthians tem com ele. E, evidentemente, se o Corinthians tem a dívida com ele, 43 milhões de reais, certo, Samir? Isso. O Corinthians tem de pagar, como qualquer devedor tem de pagar, mas aquela história, se não renovar, eu vou executar imediatamente. Soa como chantagem, embora seja direito dele, evidentemente, receber o que lhe é devido. Mas agora, além disso, dessa faca no pescoço para a renovação do contrato, querer colocar uma condição que diz respeito a exame médico, que é algo quase que obrigatório para qualquer clube e qualquer contratação. Claro, tem que fazer exame médico e depois que fizer o exame médico, o Corinthians assina. A não ser que eles mandassem um contrato para ele dizendo, você assina e tem uma cláusula dizendo sujeito à aprovação ou rejeição do exame médico. Agora, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que vai assinar nas condições que estão postas. Por quê? Porque o Corinthians está morrendo de medo de ser acionado na justiça e tem que pagar 43 milhões de reais cash agora. Que é o ficou entre a cruz da espada. Esse que é o grande problema, o grande entrave para o Corinthians é que ele está entre a cruz da espada. Ele não assina a renovação do contrato, o Memphis processa num direito de receber o dinheiro que é dele. O Corinthians assina o contrato, o Memphis não faz exame médico, chega aqui machucado, sempre com 3 anos tem que pagar um jogador que está machucado. Stephanie Ramos, eu falei já aqui Stephanie Ramos 3, 4 vezes. Uma das vezes eu falei Stephanie Barros, olha só. Eu sabendo que é Stephanie Ramos. Stephanie, veja o risco que eu corro. Ontem, Valentim Furlan, a vida inteira falando Valentim Furlan. Em um dado momento, citei o Furtado. Percebi que tinha falado errado porque o PVC tomou o telefone dele. Eu falei foi Furtado. Exato. Então, para não correr o risco, não vou falar Flávio, não. Tá Fábio Lázaro. Stephanie Ramos, Erramos. por favor. Erramos. Stephanie errei. Stephanie Ramos, evidentemente. Stephanie. Fábio Lázaro, não Flávio. Fábio Lázaro, corretamente. Boa tarde, bem-vindo. Diante disso tudo que colocaram aqui Samir e PVC, como fica essa busca pela nova casa, pelo novo endereço do Memphis Depay em São Paulo? Você que está acompanhando isso de perto. Boa tarde. Fala aí, tudo bem? Boa tarde para você, PVC, para o Samir. O Flávio é outro. O Flávio, ele fala do clube. O Fábio Lázaro sou eu. Boa tarde para todo mundo. O Memphis Depay, que ficou durante um bom tempo, na verdade, durante todo o período do contrato atual, porque o contrato atual tem vigência até o dia 31, morando num hotel de luxo na região central de São Paulo, não vai permanecer ainda que ele renove o contrato com o Corinthians. Então, o Memphis já faz movimentações em relação ao seu novo endereço, à sua logística, e em caso de permanência, o jogador pretende ficar no Corinthians, o jogador faz força para ficar no Corinthians, e ele, até a negociação, ela acabou se destravando muito quando ele toma as rédeas dessa negociação. Então, a informação que a gente apurou e trouxe mais cedo hoje no UOL, é que o Memphis definiu que não vai ficar aqui no hotel, o hotel que era pago pelo Corinthians no contrato atual, e que não será pago esses custos de moradia, não serão pagos, de segurança, não serão pagos pelo Corinthians numa eventual renovação. O Memphis pretende manter um padrão de vida com seguranças, com funcionários, com assessores, com pessoas para cozinhar, pessoas motoristas em particular, porque ele tem esse perfil, ele gostaria de continuar tendo esse padrão e ele possui uma condição financeira para isso, mas a questão da moradia, ele já tem procurado algumas casas grandes, casas onde ele vai conseguir fazer tudo que ele quer, coisas do perfil dele, em algumas regiões como Alto de Pinheiros, como Itaim Bibi, como Moema, enfim, são alguns bairros que ele tem procurado. O Memphis até chegou a cogitar, ele gosta muito da região do Alphaville, mas desconsiderou um pouco por conta do fluxo, inclusive era o fluxo que era o principal motivador para ele permanecer no hotel, claro, por conta de também todas as facilidades do hotel, mas era localizado numa região onde em 20, 25 minutos você já estava no CT Joaquim Grava, mas de fato ele não vai permanecer no hotel e já busca outras casas, busca alguma residência, um local fixo para permanecer em São Paulo, considerando já uma renovação contratual. É isso, e temos também aí, podemos colocar na tela... Podemos colocar na tela a reportagem sobre o apoio da Gaviões da Fiel, olha aí. Reportagem do Fábio Lázaro, Corinthians, Gaviões apoia a renovação de Memphis, mesmo com pressão política. E aí me chamou a atenção aquela observação, Fábio Lázaro, sobre desde que tenha condições de pagar. Mas o Corinthians não tem condições de pagar. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Quando eu falo da condição de pagar a Gaviões da Fiel, e aí é parte de lideranças, mas eu conversei com pessoas de dentro da Gaviões que me falaram institucionalmente pela torcida
corroborando a informação que eu tinha, confirmando, corroborando, acrescentando alguns detalhes. Quando fala sobre, desde que tenha condição de pagar, fala sobre essas condições que o próprio Memphis aceitou no contrato. A redução do salário, o parcelamento da dívida de uma forma mais alongada, o perdão, podemos dizer, em relação a juros, multas, porque o valor poderia, caso o Memphis queira, caso o Memphis quisesse, aumentar quase o dobro do valor total por conta de juros, multas, correções, a perder de vista. O Memphis aceitou na negociação fixar o valor dessa dívida atual em 42 milhões de reais. Então, nessas condições, as lideranças e a Gaviões institucionalmente entende ser uma renovação boa. Inclusive, escutei índices líderes boa para a torcida, boa para o Corinthians e boa para o Memphis Depay. E eu trago essa informação justamente porque ontem nós trouxemos mais cedo a informação de que a possível renovação de contrato do Memphis ela tem gerado um atrito político internamente. Aliados, inclusive tem havido situação de oposição, porque a oposição não é favorável à permanência do Memphis por conta da questão financeira. E os aliados políticos do presidente Osmar Stabile também não querem essa renovação. Hoje, até uma questão de opinião dentro dessas informações todas que foram ditas e debatidas até um pouco antes pelo Samir e pelo PVC. A minha visão de tudo é que o exame é a última tentativa, talvez, de fazer melar a negociação, porque o Corinthians em si, a diretoria do Corinthians em si, fez muito jogo duro para que essa negociação andasse. Foi colocando impeditivos e empecilhos e o Memphis foi aceitando todos. E o exame hoje passa a ser o último empecilho para uma possível renovação, para uma possível desculpa caso a renovação não ocorra. Porque hoje o assunto Memphis ele é muito mais forte politicamente do que exatamente o negócio, os valores e o exame em si. Há uma pressão muito forte no presidente Osmar Stabile para que o negócio não ocorra. E o presidente Osmar Stabile está entre a cruz e a espada, entre perder o apoio da opinião pública, porque a maioria da torcida é favorável à continuidade do Memphis, a torcida organizada é favorável à continuidade do Memphis, por outro lado, a ala política que apoia o Osmar Stabile até ameaça deixá-lo, largar a mão do presidente caso ele renove o contrato com o Memphis Depay. Então hoje, o presidente Osmar Stabile está entre a cruz e a espada em relação a essa negociação de renovação do Memphis Depay. Fábio Lázaro, muito obrigado aqui pela sua participação. Mostramos sua reportagem, discutimos este assunto. Então, Memphis, dependendo do desfecho, evidentemente, Casa Nova em São Paulo, você segue acompanhando. Obrigado, Fábio Lázaro. E seguimos aqui com o debate. Antes de passar para o São Paulo, ainda sobre o Corinthians, temos aqui no chat muita gente participando. Pela movimentação do chat, percebe-se também que a maioria quer o Memphis. O Orlando Lico, que está sempre aqui com a gente, na campanha Volta Memphis. Chico Steel, esse Memphis não joga nada, nem devia ter assinado mais. Tem também aqueles que são contrários. Tem muita gente falando, se não estivesse devendo essa bolada, não contrataria, ou seja, não renovaria o contrato, que foi muito assunto também de vocês, Samir e PVC, aqui de primeira nos últimos dias, e hoje também essa questão que se impõe. E em relação ao que o Fábio Lázaro disse, essa divisão interna, falamos um pouco sobre isso ontem, com essa colocação que você trouxe aqui como novidade hoje do Memphis, né? Não vir a São Paulo se o Corinthians não enviar o contrato. E o Corinthians querendo a presença dele aqui para fazer os exames. Isso pode mudar essa correlação de forças internas em relação à permanência ou não do Memphis? A pressão existe, né? Que o Lázaro falou. Existe realmente o grupo que apoia o Osmar, é o grupo que o elegeu, né? Tanto no conselho, enfim. E esse grupo realmente vai ficar muito satisfeito se o Corinthians renovar com o Memphis, porque entende que o Corinthians hoje não pode fazer esse tipo de investimento, né, pela situação do clube. Aliás, esse grupo vetou o Rony, né, vetou o Kaique, que era do Bahia, vetou algumas contratações, o próprio Alisson, enfim, são pessoas que têm influência do Osmar. É claro que a última palavra é do Osmar, porque esse grupo também não era a favor do patrocínio da Fatal. E o Osmar, no fim, assinou porque estava precisando muito do dinheiro e acabou assinando. Então fica essa questão que o PVC falou. No final, né, pode assinar por conta dessa questão da dívida. Né? O Osmar sabe que o Corinthians não tem essa grana e se deixar para depois também vai ficar pior. A questão é a seguinte, como é que resolve tudo isso? Né? Agrada a parte da torcida, agrada o grupo político e como o Lázaro citou, se o exame pode ser a última cartada para vetar a contratação, é simples. É só o Memphis chegar ao Brasil, né? O Memphis, pelo jeito, já sabe dessa pressão e dessa questão do exame e não quer vir ao Brasil. É simples, ele vem para o Brasil, faz os exames médicos, passa nos exames e aí, o que o grupo vai falar então? Não tem o que falar. Mas ele tem que... Eu acho que só o Memphis agora pode resolver isso. Viajando ao Brasil, fazendo os exames médicos e encerrando o assunto. Para o bem ou para o mal, entre aspas, né? Como qualquer funcionário de qualquer empresa, um funcionário que precise do emprego, faria.
Exatamente. Muito bem, o PVC foi gênio, porque o UOL está me contratando, tem que fazer os exames médicos. Não, manda o contrato aí que eu faço depois. Isso não existe, mas esse é o problema da renovação Memphis, aguentar por mais 2 anos, eu quero o meu fisioterapeuta, o departamento médico não presta, o departamento físico não presta, então essas regalias... Jogar quando, jogar onde, se jogar. Essas regalias não dá, igual o PVC falou, faz gol, por que o Yuri Alberto não merece uma graninha a mais pelo gol que faz também? Enfim, é isso daí que fica difícil. Se você se livrar do problema, custa 43 milhões de reais. É isso. Onde assistir? Vamos colocar... Matheus Bidu deve desfalcar o Corinthians na partida contra o Atlético nesta quinta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo não se recuperou das dores na região do pubis e sequer foi a campo durante a atividade da equipe na tarde desta quarta-feira no CT Joaquim Grava. Bidu havia sido desfalque na vitória sobre o Bahia no último domingo, em Salvador. Na ocasião, Fernando Diniz escalou Fabrício Angileri na lateral esquerda. Desta vez, porém, o treinador também não poderá contar com o defensor argentino, que cumprirá suspensão automática pelo acúmulo de 3 cartões amarelos. O lateral direito Pedro Milans deve atuar improvisado na posição. A provável escalação é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans, Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Yuri Alberto. O Corinthians ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. Invicto a 4 rodadas na competição, a equipe comandada por Fernando Diniz busca uma vitória sobre o Atlético Paranaense para diminuir a distância em relação ao G4.